9h04. A gente vai falar sobre um tema que permeou as nossas discussões ao longo dos últimos dias. Tem permeado, na verdade, né? Já há bastante tempo, desde quando as redes sociais passaram a ser tão protagonistas em outros processos que não aqueles para os quais elas foram criadas. E até me pergunto, não foram criadas exatamente para isso? A gente vai conversar com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia da inovação, em tecnologia e inovação, e que está conosco na manhã deste sábado aqui no Jornal Gente. Tudo bem, Arthur? Como vai? Bom dia. Olá, bom dia, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. O Arthur, essa semana, claro que o Twitter, atual X, virou protagonista na semana passada para essa, né? Com todas as discussões que envolvem as declarações do Elon Musk, em relação com o Supremo Tribunal Federal, gente do governo falando, todo mundo se manifestando. Eu queria começar falando sobre a raiz das redes sociais contigo. Para que elas foram criadas e que tipo de público ela acabou arregimentando. E eu queria falar primeiro sobre a rede X, o antigo Twitter. Em que momento da história você percebe que o Twitter passou a ser a plataforma das discussões mais acaloradas das redes? Lá atrás, quando o Twitter em 2009 passou a ter as pessoas fazendo parte dessa rede, era esse o objetivo? Que eu me lembre, não. Em que momento isso mudou? Olha, as redes sociais foram criadas em tese para conectar as pessoas e criar socialização. Aparentemente, o que aconteceu foi exatamente o contrário. As pessoas estão cada vez mais afastadas, não só digitalmente, mas também isso causa um afastamento presencial, né? Então, nós temos inúmeros estudos e índices aí mostrando que ao redor do mundo as pessoas nunca se sentiram tão solitárias. Então, é muito daquela sensação que a pessoa está o dia inteiro falando com alguém, mas se ela para pensar, ela não encontra aquela pessoa há 3 ou 4 anos, presencialmente, né? Então, as redes sociais, elas começaram a criar essas conexões, voltando até lá no Orkut, mas daí depois o Facebook foi o grande símbolo, e o Twitter, ele surgiu como um canal muito veloz, né, com 140 caracteres, depois expandido para 280, depois ganhou fotos, vídeos, enfim, mas foi o canal onde tudo era muito imediato, então ele começou a ganhar esse caráter de notícia, de notificação, grandes eventos sempre repercutiam mais rapidamente no Twitter, porque ele não demandava uma forma tão apurada, sabe? Não precisava uma foto editada, um post super bem feito, as pessoas simplesmente iam lá e escreviam rapidamente. Só que esse escrever rapidamente começou também a se transformar em sinônimo de escrever rápido demais, muitas vezes sem pensar, né? Então, eu lembro que lá em 2009 ainda, o Saramago, ele falou o seguinte, né, que o Twitter é a tendência da humanidade para o monossilábico, né? Então, daqui a pouco nós chegaremos no grunhido. E parece que é isso que aconteceu, né? Então, algumas redes, elas começaram a ficar um pouco mais profissionais e formais, como é o caso do LinkedIn. Outras começaram a se tornar mais bélicas, como é o caso do Facebook, o Instagram, até porque muita gente tem essa coisa de representar sua vida, tem um lado estético, é um pouquinho menos, e o Twitter virou um lugar muito franco, né, para o bem ou para o mal. E aí o que eu queria ouvir você, Arthur, é o seguinte, a discussão colocada hoje é como regulamentar redes sociais, como responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que é veiculado por meio delas, fazer tudo isso sem desrespeitar a liberdade de expressão. É difícil, né? São duas coisas ali bem delicadas. A União Europeia, recentemente, criou um conjunto legislativo de normas que me parece que é um dos mais novos sobre redes sociais. Você pode contar para a gente como que isso funciona e que outros países você vê que já conseguiram, de alguma forma, avançar melhor nesse debate? Olha só, esse é um tema extremamente espinhoso, né, e não tem resposta rápida, simples para ele. Aliás, muita gente está dando suas opiniões muito, muito rapidamente, e na maior parte dos casos elas deixam elementos que são primordiais para essa discussão. Então, me parece que a raiz do problema, uma delas pelo menos, é o fato que as redes sociais, elas usaram por muito tempo
um discurso de neutralidade que é incrivelmente inocente, né? Inocente no sentido da inocência, né? Ou seja, reguladores, legisladores e a própria população talvez não tenham percebido isso, mas as redes sociais elas ganharam muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Ao longo do tempo, elas se posicionaram da seguinte forma: olha só, eu simplesmente sou a estrada, eu sou o duto. Então, o tipo de conteúdo que circula aí dentro, eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente conecto os pontos. Então, se alguém vai lá e escreve um absurdo, se alguém cruza uma linha criminal, puxa, eu simplesmente sou o lugar onde a pessoa fez isso, né? Então, eu sempre gosto de fazer comparações do mundo digital com o mundo físico, né? E parece que, por alguma razão, no mundo digital, as pessoas têm uma impressão que as coisas são diferentes. Então, o que eu quero dizer? Imagina só. Imagina se nós escutássemos na rádio, se nós pegássemos um jornal e lêssemos que um determinado crime foi cometido dentro de uma casa noturna. É bastante difícil comprar a tese de que a casa noturna não tem absolutamente nada a ver com isso, que ela não tem responsabilização nenhuma, que de repente faltou segurança e por aí vai. Mas foi exatamente assim que as redes sociais se posicionaram ao longo dos anos. Então, quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o que começou a acontecer foram episódios extremos, então basta lembrar aquilo que aconteceu na Austrália, alguns anos atrás, em que um atirador coloca uma câmera em cima da sua cabeça, vai lá, executa dezenas de pessoas e faz uma transmissão ao vivo numa rede social. E aí algumas pessoas falaram, opa, peraí, isso aí é demais. Então, nós temos, eu acho que nós estamos chegando no fim dessa ingenuidade a respeito de que simplesmente ali é o lugar onde as coisas acontecem, a rede social não tem nada a ver com isso. O que você mencionou da União Europeia vai exatamente nessa direção, então passa a colocar as redes sociais como atores dessa história. E aí tem uma outra vertente, num campo totalmente antagônico a esse, que diz o seguinte, olha só, e que é muito a linha que o Elon Musk defende, que é a seguinte, olha só, os crimes ou essas linhas devem ser delimitadas no campo criminal. Então a rede social ela não tem papel de fazer isso. Não é o papel dela fazer isso. Então o que ele quer dizer com isso? Se uma pessoa vai lá e ofende a honra da outra, se ela publica algo criminoso, isso deveria estar tipificado em lei, e essa lei é que deveria ser utilizada. Então, se a pessoa faz isso no meio da rua, se ela faz isso num jornal ou na rede social, a lei é que deveria ser usada nesse caso. Então, ele tenta colocar, mais uma vez, deixar a rede social fora dessa responsabilidade. Arthur, e como é que você entende que nós estamos lidando com essa questão legal, porque o assunto está na pauta do Supremo, está na pauta do Congresso Nacional, e todos, depois de tudo que aconteceu ao longo dos últimos 15 dias, 10, 15 dias, estão falando que é a hora de um aprofundamento nessas discussões acerca das redes sociais e o papel delas e de que forma elas podem ter punições, exatamente como você falou. Como é que você está acompanhando o avanço ou não avanço das discussões? No ponto fino mesmo das discussões, se a gente está chegando naquilo que se estabelece como o ideal. Acho que estamos longe disso, porque tem dois elementos que me parece que são importantes. O primeiro deles volto a dizer, não tem resposta imediata e simples para isso. Então não basta dizer, absolutamente deve ser permitido que aconteça tudo. Parece uma resposta ideal, parece uma resposta libertária, mas rapidamente dá para exemplificar o que aconteceria se, por exemplo, a família dessa pessoa, ou se essa própria pessoa sofresse um ataque, uma difamação, enfim, me parece que a opinião dela seria levemente diferente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a discussão ainda é incrivelmente superficial, as pessoas estão se agarrando a argumentos que são fortes no sentido de chamar atenção, mas não parece que as pessoas realmente refletiram sobre aquele argumento, entendeu? Então é uma discussão muito superficial. E do outro lado, nós temos um outro problema que é o seguinte, também é muito fácil falar o seguinte, não, peraí, realmente não pode ser uma terra sem lei, não pode ser um vale tudo, então é preciso discutir isso. Só que daí qual que é o problema? O problema é que se de um lado, volto a dizer,
as redes sociais, elas são qualquer coisa menos neutras. O conteúdo que eu consumo, que qualquer pessoa consome, é mediado por um algoritmo, ele é definido, e esse algoritmo é construído por pessoas, é construído pela rede social. Traduzindo, a rede social, ela interfere diretamente naquilo que a pessoa jura que é o livre-arbítrio dela, que ela jura que ela está consumindo a melhor informação, que ela participa dos melhores grupos nas redes sociais e nos aplicativos de mensageria. Mal ela sabe que ela é brutalmente pilotada. Então é muito curioso ver isso, né? Esse pseudo-livre-arbítrio. Agora, de outro lado, quando você vai estabelecer freios, ou quando você vai ter essa discussão, é preciso lembrar que também são pessoas que vão estabelecer esses freios. Então a pergunta é, qual é a agenda dessas pessoas? Quais são os vieses deles? O quanto que eles entendem de tecnologia? E eu estou falando aqui do judiciário, do legislativo. Nós já tivemos ao redor do mundo episódios absolutamente hilários, assim, hilários da pior forma possível, sabe? Legisladores, eu vou lembrar aqui o caso do que aconteceu nos Estados Unidos, que eles tiveram uma audiência com as Big Techs e eles não conseguiam entender como é que essas empresas paravam de pé sem cobrar nada dos seus usuários. Então as perguntas eram tão elementares como, senhor Mark Zuckerberg, como é que a sua empresa opera se ela não cobra nada? Todo produto e serviço que é vendido no mundo tem uma cobrança. E o Mark Zuckerberg, ele segura a risada de tão infame que era a pergunta. Então o que eu quero dizer é o seguinte, as redes sociais, elas têm uma carga de influência ideológica não no sentido esquerda, direita, seja lá o que for, eu estou dizendo absolutamente qualquer pessoa tem lá suas crenças, e essas crenças determinam como a rede social opera e é construída. Agora, do outro lado, quando esse debate acontece, então o que eu quero dizer, lá na União Europeia, esse debate está muito mais avançado, mas certamente teve lobby, teve influência de quem estava definindo esses limites. Então, traduzindo, não tem, o debate hoje é muito superficial, mas do outro lado, nós estamos nos aproximando do entendimento que as redes sociais, elas ganharam o tamanho dos estados, são muitas vezes mais influentes do que os estados, elas operam em absolutamente todos os países, em todos os territórios, e agora nós começamos a ver um choque exatamente do Estado, que até então era hegemônico, enfim, ele conseguia ter muito controle do que acontecia dentro das fronteiras de um país, e agora ele começa a se chocar com plataformas que têm a maior população global, basta ver as plataformas da Meta, elas têm uma população muito maior do que a população do maior país do mundo, e elas têm uma influência e uma capacidade de interferir na vida minha e sua, que é incrível. Você sabe, eu estava ouvindo você falar agora, Arthur Igreja, sobre, às vezes, o desconhecimento daqueles que fazem a legislação, não é? Imagina sobre inteligência artificial, que é algo que está começando, não é? Você deve ter acompanhado o Tribunal Superior Eleitoral, fez ali, reuniu especialistas e tirou uma regulamentação do uso da inteligência artificial nas eleições de 2024, agora para as prefeituras e vereadores, não é? E basicamente o que se diz é o seguinte, bem, se você usar a inteligência artificial, você tem que colocar ali um aviso embaixo dizendo que isso foi produzido via inteligência artificial. Quando eu vi isso, eu falei, gente, mas acho que eles não têm ideia, né, do que pode ser feito com inteligência artificial. Como é que a gente reduz esse gap entre aquele que produz a legislação, que às vezes está anos-luz antes da própria tecnologia, hein, Arthur? Me parece que, assim, idealmente deveria passar pelo apoio de especialistas, pessoas que possam participar desse processo, que possam trazer essas questões mais profundas. Passa também por capacitação. Então, o que eu quero dizer, imagina o quão preocupante seria se você tiver lá legisladores, que eles têm um poder incrível, né? Mas eles não têm conhecimento sobre o que eles estão legislando. Então, ou eles podem ser influenciados, ou eles podem ter lá suas agendas obscuras. Então, é um assunto extremamente preocupante, né? Nas últimas semanas, nós vimos declarações do tipo, as pessoas não precisam de inteligência artificial. E isso vai exatamente na linha do que você está falando, que assim, não dá para saber se é desconhecimento,
ou se é essa ignorância no sentido do ignorar o que está acontecendo, né? A ingenuidade que eu estou dizendo que não dá para saber se é ingenuidade do tipo, será que a pessoa não percebeu que isso já permeia a nossa vida em absolutamente todos os aspectos? Ou enfim, é difícil entender, mas é preciso envolver especialistas, é preciso entender quais são as agendas que estão participando desse debate, se é um debate franco e verdadeiro, ou se simplesmente nós estamos fazendo remendos, né? Mas o fato isso está extremamente atrasado, incrivelmente atrasado. Então, quando aparece essa discussão da inteligência artificial, parece que é um assunto que, assim, existe uma chance dele vir a acontecer. Quando, no final das contas, volto a dizer, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, e, na verdade, enquanto estamos dormindo, nós já somos influenciados por inteligência artificial, por redes sociais, por algoritmo em 100% das coisas. Então, quase que quer dizer, quase não. É um acordar tardio e, assim, muito, muito ingênuo e ignorante, como eu já disse. Só quero dizer que se não tivesse inteligência artificial, este programa não estaria no ar agora, né? A rádio não estaria falando para vocês, a gente não estaria com a transmissão pelas nossas... Nada estaria acontecendo se não tivesse inteligência artificial envolvida. Ô Arthur, assim, muito informalmente, queria te perguntar, você já foi chamado para conversar em comissões sobre isso lá em Brasília? Não, só em espaços muito mais interessantes como esse daqui. Que coisa. Eu torço demais para que as pessoas ouçam cada vez mais e que essa nossa conversa reverbere. A gente tenta fazer isso, né? A gente recorta isso, publica em todas as redes, tudo mais e tal. Ô Arthur, objetivamente, o que você acha que vai acontecer nas próximas semanas acerca desse imbróglio envolvendo Elon Musk e Supremo Tribunal, o envolvimento de gente de governo, e ontem o presidente da Argentina dando apoio a Elon Musk nas relações com o Brasil, nesse samba que virou a partir das declarações do Musk na semana passada? Olha, é claro que cada um de nós vive numa bolha e ela é minúscula, mas dentro da minha bolha, dentro do que eu estou observando, eu estou vendo o assunto ficar cada vez mais acalorado. Então, volto naquele ponto que as Big Techs se tornaram possivelmente maiores que os estados. Perceba que no momento que você está falando, olha, o presidente da Argentina deu apoio ao Elon Musk, que ele está tendo um conflito com determinados personagens aqui no Brasil. Parece que nós estamos falando, parece que essa frase ela dá uma conotação do tipo Israel, Palestina e algum país tentando mediar, né? Ou tentando colocar a sua opinião. Então, as Big Techs, elas são hoje maiores do que os estados. Nós estamos com um conflito declarado e, na verdade, tem dois elementos aqui que não são exatamente novidade, porque eu lembro que quando aconteceu a compra do Twitter, né, quando o Twitter se torna X, quando o Elon Musk se torna o controlador do X, eu lembro que à época eu comentei isso. Veja, na história dos grandes grupos empresariais, nós temos esse envolvimento com os meios de comunicação, e os novos meios de comunicação são as redes sociais. Então, é muito natural que o Elon Musk caminhasse nessa direção. E hoje, nós temos um personagem que está entre as pessoas mais influentes do mundo, que tem o seu veículo de comunicação, que ali dentro pode determinar grande parte das regras, e está vendo essas regras conflitarem com agentes aqui no Brasil que enxergam essa questão de uma outra forma, mas também é preciso mencionar que isso também está ganhando um caráter de confronto pessoal, que é a última coisa que deveria acontecer. Traduzindo, nós estamos falando do judiciário brasileiro e do outro lado de uma empresa de tecnologia que nos presta um serviço, mas isso se tornou uma coisa pessoal, então isso é terrível. Imagina se nós tivéssemos uma disputa, uma questão sendo debatida, uma questão de livre comércio entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Estados Unidos, mas, na verdade, a coisa mais debatida fosse um conflito pessoal entre os presidentes. Quer dizer, é o pior dos mundos, porque essas pessoas deveriam perceber que elas representam algo muito maior, que elas têm um papel
e uma responsabilidade imensamente maior. Então, esse assunto me preocupa, o fato dessa personalização, dessa guerra pessoal, que parece que é o que está acontecendo. Então, eu ainda acho que a temperatura pode subir bastante. Nós estamos caminhando para testes de limite. O que eu quero dizer com isso? A partir da hora que o X diz, olha, podem fazer o que quiserem, nós não respeitaremos. Vale lembrar que no mesmo grupo empresarial que o Elon Musk comanda, ele tem, por exemplo, a Starlink. Então, o assunto ele vai ficando cada vez mais complexo, porque a partir do momento que nós temos os satélites suborbitais, nós temos conexão, que, por exemplo, alimenta locações remotas no Brasil e o agronegócio. A Starlink é vital para o agronegócio. Então, a pergunta é, será que o Elon Musk, ao ameaçar não cumprir nenhuma ordem, isso pode infectar outros negócios? Pode interagir com outros negócios? Será que dentro da Starlink ele simplesmente vai ignorar esses freios que podem vir à frente? Porque, por exemplo, hoje, caso a justiça decida tirar uma rede social do ar, ela vai ter que fazer isso através dos provedores, né? Então a pergunta é, como é que a Starlink vai se posicionar se ela receber uma ordem para tirar o X do ar? Então, o que eu quero dizer é que, tristemente, parece que nós estamos caminhando para esses testes do tipo, vamos ver quem tem mais poder, vamos ver quem tem mais influência, e isso é muito triste. Então, aí só fazendo aqui um exercício de inverter a situação, Arthur, enquanto você falava, eu pensei, vamos imaginar que existisse um empresário brasileiro gigante, atuando ali, um conglomerado, existem alguns, não é? Mas, enfim, e aí esse empresário começa a se manifestar publicamente contra a Suprema Corte dos Estados Unidos, e aí os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos compram a briga e passam a se manifestar contra esse empresário. É uma coisa tão impensável, mas tão impensável, que acho que ajuda a gente a entender o tamanho dessa doideira que a gente está vivendo agora, né? Thaís, é tão impensável que é exatamente o que está acontecendo. Arthur Igreja, que nos atendeu na manhã deste sábado, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, muitíssimo obrigado, viu? Bom papo aqui na manhã deste sábado. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui, tá bom? Obrigado, bom sábado a todos. Valeu. Agora 9h26, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio.